alunos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Hoje vamos começar a nossa aula 2 e o tema é o que falar dos sujeitos? A parte 1. O objetivo da aula é identificar sujeito e predicado, reconhecendo-os como termos essenciais da oração. Observem a imagem e siga as orientações do seu professor. Então, eu tenho uma imagem aqui, tenho várias imagens, na verdade, nesta foto, né? Aí tem lá, ó, o ser ou os seres da imagem e o que é possível dizer sobre esses seres. Então, eu vou descrever aí, eu vou focar nas imagens dessa foto. Então, eu posso focar no rapaz, dizer como ele está vestido, a cor da roupa dele, o campo, como o campo está, se está sol, se está chuvoso, as montanhas, a bicicleta, por exemplo, expressando ações ou estado para esses substantivos, certo? Passando aqui para a próxima página, estudando a língua. Oração é a unidade marcada por um verbo. Em geral, apresenta um substantivo, que é o nome, que vocês já sabem, que substantivo é o nome que se dá aos objetos, às coisas, enfim, a tudo que existe, que tem nome, é substantivo. Aqui se refere com o qual concorda com o verbo, constituindo a estrutura binária, que é o sujeito mais o predicado. O sujeito da oração é o ser de quem se diz alguma coisa, é o elemento com o qual concorda o verbo. O predicado é aquilo que se diz do sujeito, é o elemento referido ao sujeito. Exemplo: os jovens atletas descansam após 1 hora de pedalada. Então, o sujeito aqui, quem que é o sujeito? Quem são os sujeitos? Os jovens atletas. E o predicado é tudo que fala desses jovens atletas, ou seja, descansam após 1 hora de pedalada. A seguir, leia um trecho do texto da obra Diário Íntimo, de Lima Barreto, e responda as questões. Então, eu vou fazer a leitura aqui com vocês, do texto 1. A antipatia do Largo de São Francisco fica mais acentuada nas primeiras horas da manhã dos dias de verão. O sol o cobre inteiramente e se espadana, ou seja, em forma de espada, por ele todo com a violência de um flagelo. O que é flagelo? É uma punição física, né? Pelo ar, a poeira forma uma película vítrea, relacionado a vidro, que fulgura, ou seja, que brilha ao olhar, e do solo com o revérbero, que é um reflexo luminoso, né? Sob um bafio. Bafio é um cheiro peculiar, tipo mofo. De forja. Forja é uma oficina, uma indústria, que oprime os transeuntes. Transeuntes é passageiro. Não há por toda a praça uma nesga. Nesga é pedaço. Uma nesga de sombra, e as pessoas que saltam opressas, opressas é de oprimida, né? Parecendo tangidas, tocadas, né? Por ocultos carrascos impiedosos. Os negros chapéus de sol dos homens e as pintalgadas é que tem desenhos e cores variadas. Então, as pintalgadas sombrinhas das senhoras, ao balanço da marcha, sobem e descem como se flutuassem ao sabor das ondulações de um curso d'água. A violência do sol nada resiste. O granito da portaria da igreja de São Francisco parece estalar.
Os tílbures são carros de 2 rodas, né? Os tílbures em fileira ao centro da praça brilham como ágatas e as suas pilecas, cavalo, né? Seria cavalo pequeno. Há aquele calor, dormem resignadamente. De quando em quando, um rapazola atravessa, ilépido, alegre, né? Sob as escadas da escola politécnica. São os únicos transeuntes que se lançam pela praça corajosamente. As aulas começam às 10 horas e eles vêm vindo meia hora antes em pleno suplício, né? Tortura. Lima Barreto. É possível afirmar que o fragmento textual narra as ações dos estudantes da escola politécnica, descreve o cotidiano de uma praça, traz um ponto de vista sobre o aquecimento global e explica como os estudantes conseguem chegar à escola. Então é só ir analisar esse texto e marcar qual opção você acha que é o fragmento textual pertencente aí. 2. Sublinhe os verbos das orações e nos espaços indicados escreva se os termos em negrito fazem referência ao sujeito ou ao predicado. Então eu tenho lá, a antipatia do Largo de São Francisco fica mais acentuada nas primeiras horas da manhã dos dias de verão. Então essa parte aí que está em destaque é um sujeito, fazem referência ao sujeito ou ao predicado? O sol o cobre inteiramente e se espadana por ele todo com a violência de um flagelo. Então, o sol, ele é sujeito ou é predicado? A C. Pelo ar, a poeira forma uma película vítrea que fulgura o olhar. Sujeito ou predicado? As pessoas que saltam dos bondes caminham apressadamente para a doçura amiga da Rua do Ouvidor. Sujeito ou predicado, a parte que está em destaque? Os negros chapéus de sol dos homens e as pintalgadas sombrinhas das senhoras ao balanço da marcha sobem e descem como se flutuassem ao sabor das ondulações de um curso d'água. Sujeito ou predicado? Um rapazola atravessa ilépido sob as escadas da escola politécnica. É um sujeito ou predicado? Eles vêm vindo meia hora antes em pleno suplício. As aulas começam às 10 horas. Identifique o sujeito das seguintes orações relacionado aos referentes que eles retomam no texto. Então, vão angustiadas e opressas, parecendo tangidas por ocultos carrascos impiedosos. Então, aqui, vocês têm que dizer a quem está se referindo esta frase aqui, tá? E colocar se está na primeira pessoa, na terceira pessoa, plural, singular. São os únicos transeuntes que se lançam pela praça corajosamente. Então, aqui está referindo a quê? Né? A terceira pessoa do plural, a terceira pessoa do singular. E faz referência a quê? Ou a quem esta frase? Depois eu tenho aqui um outro trecho do texto 2. O encanto dos jardins do Oiteiro resumia-se em sua profusão de flores, porque os canteiros não tinham estética. Eram orlados de fundos de garrafas e pedrinhas do sertão.
As roseiras transbordavam de latas de querosene e os jasmineiros cresciam pungentes, beirando os velhos muros gretados da casa grande. Pelos vidros partidos das varandas penetravam os mimos do céu, delicada trepadeira de pétalas miudinhas que alforjavam o solo como róseas borboletas de asas despedaçadas rolando pelo chão. Os resedás miosotes brancos embalsamavam o ar paralelos aos bogaris de folhas largas, delicadamente enrolados, quais brancos caracóis. As angélicas afloravam de varetas verdes que se inclinavam, salpicadas de estrelinhas brancas, como o cajado de São José. No pátio de areia fofa, ao lado esquerdo de nossa velha casa de campo, crescia um oitizeiro que dava sombra às crianças e abrigava os chechéus de peito amarelo e encontros vermelhos. Trecho da obra Oiteiro, Memórias de uma Sinha Moça, 1958, de Madalena Antunes Pereira. Então, temos aqui, Oiteiro, nome da fazenda em que Madalena Antunes viveu. É possível afirmar que o fragmento textual narra as ações de Madalena Antunes no Oiteiro, descreve os jardins e o pátio do Oiteiro, traz um ponto de vista sobre a vida das crianças do campo ou apresenta instruções para cuidar dos jardins. O fragmento textual 2 faz referência à obra Oiteiro, de Madalena Antunes. A autora focaliza os jardins e o pátio da sua casa, destacando alguns vegetais, plantas, que são os sujeitos das orações. No quadro a seguir, complete com os predicados desses sujeitos. Então, eu tenho lá o sujeito, os vegetais, que são as roseiras, os jasmineiros, os mimos do céu, as angélicas, um oitizeiro. Então, vocês vão colocar na frente aqui o que se diz sobre esses sujeitos, tá? Que seria, então, o predicado. Com isso, eu finalizo a nossa aula de hoje, lembrando que as videoaulas estarão disponíveis no YouTube e também no blog, e qualquer dúvida, só deixar recado pelo WhatsApp. Então, até a nossa próxima aula.